Fala, empreendedor digital. Eu sou o Azaf Barros, advogado na Barros e Barbosa Advocacia Empresarial. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante para você, empreendedor, empresário, e para o seu negócio. Eu quero falar da empresa como consumidor. Nós muitas vezes imaginamos que os direitos do consumidor se aplicam apenas a pessoas físicas. Mas como nós vamos ver nesse vídeo, a pessoa jurídica, ou seja, a empresa, ela também pode usufruir dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Obviamente, é necessário o atendimento de alguns requisitos, de alguns critérios, e é justamente sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. Assim como foi falado no vídeo da pessoa física como fornecedor, a outra parte da relação sendo uma pessoa física, que é comum que empresas sejam, hoje nós vamos falar do outro lado da moeda, né? A pessoa jurídica, a empresa como consumidor. Lá naquele vídeo, nós temos um vídeo sobre isso, você pode acessar, vai estar aparecendo aqui na tela ou na descrição do vídeo. Naquele vídeo nós discutimos sobre a relação de consumo. Aqui também vai ser necessário a gente trazer novamente, rememorar esse assunto. Como a palavra relação sugere, estamos diante de dois sujeitos, um consumidor e o outro fornecedor. O consumidor, ele adquire determinado produto ou serviço que é fornecido por aquele fornecedor. Portanto, o consumidor é todo aquele que adquire produtos ou serviços para uso final e não econômico. Essa característica é muito importante na definição do consumidor. No entanto, como vimos, o código não traz necessariamente que esse consumidor ele precisa ser uma pessoa física ou ele pode ser uma empresa. Há um silêncio na lei em relação a isso. Como estamos diante de um conceito aberto, nós precisamos verificar cada situação. Então, se a empresa atender os requisitos legais, os critérios legais, as garantias trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor poderão se aplicar sim à pessoa jurídica, fugindo do comum que normalmente se aplicam às pessoas físicas. Então vamos aos requisitos. São dois e na verdade eles não são cumulativos. Isso quer dizer que se a empresa atender apenas um dos requisitos, já poderá ser considerada consumidor. O primeiro requisito, e está claro na lei, é que a compra, ou seja, o produto ou serviço adquirido pela empresa, seja destinado ao uso final e não econômico. Ou seja, que aquele produto adquirido não integre nenhuma etapa produtiva daquela empresa. Esse requisito ele é complexo, porque convenhamos, é muito difícil saber quando uma empresa ela adquire determinado produto ou serviço para uso não econômico, que aquilo não vai integrar alguma etapa da sua produção econômica ou não. É muito difícil saber isso. Então é preciso avaliar cada caso. Por exemplo, no caso de uma impressora, uma empresa adquirir uma impressora. Se essa empresa for um escritório de advocacia, for uma empresa de contabilidade ou algo nesse sentido, a impressora necessariamente vai integrar ali uma etapa de produção daquela empresa, porque mesmo com os processos hoje digitais é necessário imprimir ainda muitos papéis. Diferente de uma borracharia comprar uma impressora. Aquilo vai ser usado de forma esporádica, às vezes não vai nem ser tão usado para o negócio em si, então é preciso avaliar cada caso e analisar os requisitos. O segundo critério é a hipossuficiência. Esse requisito não está expresso na lei, mas é uma construção dos nossos tribunais que chegaram até esse requisito. Esse requisito diz respeito à fraqueza de uma empresa se comparada a outra. A pequenez, uma empresa é pequena frente a uma outra empresa. Esse requisito ele vai ser aplicado independentemente se aquela empresa comprou determinado produto ou serviço para uso final e não econômico. Independentemente disso, aquele produto ou serviço pode integrar a cadeia de produção daquela empresa e ainda assim essa empresa vai ser considerada consumidora e receber todos os direitos que são comumente aplicados a uma pessoa física. Vamos a um exemplo bem comum. Antes disso, se você está gostando desse vídeo, está gostando dos conteúdos que temos produzido aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nada,
curta, que ajuda a gente bastante a saber que vocês estão gostando. E comente alguma dúvida, comente algo que possa acrescentar, vai ser muito útil para nós. Então vamos ao exemplo prático. Um microempreendedor tem uma barbearia, ele adquiriu uma maquininha de cartão para agilizar os seus pagamentos junto a um banco, a um grande banco. Passados alguns meses de uso, em um determinado mês, em um determinado dia, ele verificou que sua conta estava bloqueada. E ao entrar em contato com o banco informou que havia uma movimentação suspeita na sua conta e era necessário o bloqueio para averiguar a situação, verificar a situação. Acontece que essa verificação demorou diversos meses e trouxe prejuízos àquele microempreendedor, que é uma pessoa jurídica, é uma empresa regularmente constituída com CNPJ. Insatisfeito com aquela situação, o microempreendedor procurou um escritório de advocacia, procurou um advogado e buscou na justiça reaver os prejuízos sofridos por aquela conduta do banco. Mesmo o banco alegando que ali era uma relação entre pessoas jurídicas e que não devia ser aplicado o direito do consumidor, o tribunal entendeu, com base no critério da hipossuficiência, de que aquele microempreendedor era sim merecedor de que fosse aplicado na prática os direitos inerentes ao consumidor. Então, como vimos nesse vídeo, a empresa pode ser sim considerada consumidora desde que atenda um dos requisitos apresentados, ou seja, que a sua compra seja para fins não econômicos e não integrem a etapa de produção da empresa, ou que no caso concreto, na prática, ela seja hipossuficiente, ou seja, seja pequena frente ao fornecedor, aquele que forneceu o produto ou serviço. Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe, entre em contato conosco que poderemos te ajudar, poderemos sanar a sua dúvida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.